Olá pessoal, estamos aqui novamente. Eu preciso fazer um agradecimento para você aí de casa, que eu sei que meu programa está sendo assistido por você e você sabe o que é melhor para entrar no seu lar, né? Então sempre esteja aqui pela Rede TV Paraná assistindo Maturidade. Hoje nós estamos trazendo aqui um médico, um jovem médico, que vai falar sobre um assunto que nós falamos muito, mas às vezes a gente não conhece, não tem o conhecimento exato de como se cuidar. Está aqui conosco hoje o Dr. Alberto, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre AVC, pressão alta, pressão baixa, o que significa tudo isso na nossa vida hoje, no dia a dia. Em especial, assim, o AVC, tá? Tudo bem, doutor Alberto? Tudo bem. E agora eu já tenho que fazer uma fila de agradecimento também, né? Primeiro pela oportunidade de estar aqui, Rede TV, Maria Lúcia, programa Maturidade, e a oportunidade de escutar esse elogio, né? Um jovem médico, nossa, claro. Subiu a minha pressão, inclusive. Nós aqui só falamos com jovens, né? A maturidade aqui começa já com 30, 35, aí a gente precisa falar que nós somos jovens, né? Não podemos... Eu sempre digo que ser velho, não. A gente tem que ser maduro. Gostou? Ótimo. Ótimo, né, pessoal? Para os meus pacientes eu uso o termo rodado. Nossa. Eu acho que fica bom também. É bom também. Mas, doutor Alberto, nosso assunto hoje, tá? Com você aqui, vamos entender melhor o que é uma pressão arterial. A pressão arterial, bem fácil de entender. Aquilo que intuitivamente a gente já entende como pressão. O que é pressão? O que tem dentro do pneu do carro? Pressão. É uma coisa que é comprimida. Dentro das nossas artérias, onde passa o sangue, toda vez que o coração bombeia, o batimento cardíaco, ele cria uma pressão dentro das artérias. E essa pressão faz com que chegue sangue até as nossas extremidades, até o finalzinho do nosso cérebro, em todos os nossos tecidos. Seja pele, seja pulmão, seja o próprio coração, é isso que faz a pressão. É ter uma pressão dentro da artéria que permita chegar o sangue com o oxigênio até as nossas extremidades e tecidos funcionantes. E qual é a pressão ideal? Qual é o máximo e o mínimo da pressão ideal? O número que todo mundo conhece como um número mágico para pressão é o 12/8. A gente fala 12/8 porque a gente corta o zero, mas seria 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Difícil, né? Então todo mundo fala 12/8, mas lembrar que quem tem 10/6 pode ser uma pressão extremamente normal, e o que acontece é que quanto mais baixa a pressão e o paciente tolerar, é uma pressão normal. É mesmo? Se eu tiver 8/5, conseguir deitar, levantar e não tiver sensação de tontura, ou seja, se eu deitar num dia quente, final de tarde, levantar rápido e não tiver aquela sensação que estão apagando a luz cair, e a pressão não cair, aquela pressão é normal para mim. E eu sei que os pacientes com a pressão mais para baixo vão ser mais longevos e vão evitar doenças cerebrovasculares com certeza. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Se eu tiver, porque a minha pressão normalmente é 11/7. Ótimo. Ótimo, graças a Deus. Mas se ela for 10/5, eu não preciso me preocupar. Se ela for 10/5, é um fator de risco a menos para você. Olha que coisa boa. Inteiro o AVC? Inteiro o AVC. Uhum. Tem um estudo, isso está publicado na revista de hipertensão, é um paper, né, um jornal sobre hipertensão. 5% que eu consiga baixar é 34% a menos de chance de ter um AVC. Então, são números mágicos, mas eles existem. Se eu conseguir baixar um pouquinho a minha pressão, menos chance de ter AVC. Se eu conseguir baixar mais, menos chance. Até chegar ao absurdo de, se eu baixar demais a minha pressão, de uma maneira errada, né? Do tipo, eu tomar remédio sem precisar, eu posso ter um AVC por falta de fluxo cerebral. Existe isso também por medicação? Por medicação. Não. Ou aquele indivíduo que já tem a pressão baixa, entra numa sauna
e fica lá por muito tempo, faz uma hipertermia e a pressão baixa demais. Aí é perigoso. Muito perigoso. Quanto mais rodado ele for, quanto mais antigo ele for, mais chance ele tem de fazer hipofluxo cerebral e ter um AVC por falta de sangue no cérebro. A mulher e o homem têm diferença? A tendência hoje, devido aos hábitos das mulheres, a tendência hoje delas se equipararem aos homens. Elas queriam tanto, elas estão conseguindo. Ah, meu Deus, ó. Elas estão fumando mais, elas estão bebendo mais, elas estão se estressando mais, porque estão trabalhando mais do que trabalhavam antigamente, né? Então, os riscos, né, vêm aumentando. E os números de hipertensão também, eles começam a se equiparar com os números dos homens. Mas eu vi em algum lugar que 14 por 7 é um número perigoso. Isso é real? De livro, hoje, de artigo científico novo, em revista respeitada, 14,9 é o limite. É o limite. Então, 14,7, repetidamente 14,7 é perigoso. A tendência nossa, quanto mais rodado for, é que a gente vai ter a pressão mais alta. É uma exceção o paciente que vai envelhecendo e tem a pressão baixa mantida. A regra é, quanto mais velho eu fico, mais as artérias onde o sangue passa, o sangue oxigenado passa, ela tende a ficar enrijecida. E com isso, a nossa pressão tende a aumentar. É difícil a gente achar um idoso com a pressão extremamente baixa. O mais comum é a gente achar um idoso com a pressão sistólica mais alta e a diastólica mais baixa. Isso com medicação? Com ou sem medicação? Com ou sem medicação. A pressão sistólica ela tende a ser mais alta do que o normal. E que sintomas essa pessoa sente quando a pressão sobe? O sintoma ele pode ser desde o nenhum, nada. Pessoas jovens ou pessoas idosas podem ter exatamente nada. E a pressão? E a pressão, o sujeito vai lá, o auxiliar de enfermagem, o médico, vai aferir. Alguém vai aferir e de repente a pressão está lá, 22 por 14. Olha para o lado, olha para o outro, mede de novo, mede 22 por 14. Daí vai chamar alguém, mede no outro braço, 22 por 15. Nisso, o paciente vai dizer, está acontecendo alguma coisa? Não, nada. O melhor nessas horas é dizer que não está acontecendo nada, porque senão o paciente vai ter ficar pior. Uma descarga de adrenalina, ele pode ter um AVC ali na tua frente. O que acontece é que pode ser sintoma nenhum ou ter os sintomas mais característicos do mundo na hipertensão. Tontura, rubor facial ou aquele que a maioria das pessoas descreve ou sente, que é a dor nucal. Na nuca. A dor na nuca. Dor de cabeça, às vezes a gente escuta também. Alguns sentem ansiedade, não sabem por quê, e sentem que ficam ansiosas quando a pressão começa a subir. Deve sentir alguma coisa que não tem explicação e... Pode ser, que entra na ansiedade, que a pessoa sente que alguma coisa está errada, mas não sabe o que está acontecendo. Então, hoje nós sabemos que não acontece só isso com idosos ou pessoas mais maduras, mas sim com jovens. A gente ouve hoje muitos jovens que estão morrendo por uma pressão alta, que não tomaram conhecimento disso, os pais principalmente, né? Ou então porque chega até a ter um AVC. Tem acontecido, não vou dizer que é comum, eu não tenho os números exatamente assim mundiais, mas acontece. A gente não sabe ainda se é por doença arterial especificamente, porque às vezes as artérias estão ficando doentes mais cedo, ou porque o jovem está ficando hipertenso, seja por descarga adrenérgica, consumo excessivo de sódio, consumo excessivo de alguma droga, né? Porque a gente fala em droga, não são só as drogas ilícitas, né? Hoje as drogas comuns de farmácia são extremamente perigosas. É o jovem que vai treinar e daí dizem para ele, não, você treinou demais, toma esse anti-inflamatório aqui, toma aí 2, 3 meses que daí já melhora essa dor tua do tendão. O anti-inflamatório, ele é
inibidor da prostaglandina e com isso ele diminui a filtração do rim. O nosso rim filtra menos. Filtrando menos, existe um mecanismo que faz com que a nossa pressão aumente. Isso no jovem é extremamente danoso. E o jovem não tem o costume de aferir a pressão. Sim, nunca vai imaginar que ele tem um problema de pressão. Nunca. E no máximo que ele vai sentir uma dor de estômago, ele sabe que tomando aquela droga, ele vai melhorar do tendão. Isso quando numa academia ainda não usa outro tipo de droga, um anabolizante, alguma coisa que vai reter mais sódio e com isso aumentar ainda mais a pressão. E alguns refrigerantes, né, que deveriam estar em farmácia e muito menos em prateleira, vamos falar a verdade. Porque o brasileiro não tem o costume de ler o rótulo e não vê a quantidade de sódio, só vê que é gostoso, algum sabor bom, mas ele não presta atenção no rótulo. Isso. Infelizmente, bom, tem as duas coisas. Infelizmente, o brasileiro não tem o costume de ler o rótulo. Mas felizmente a gente não consegue absorver todo aquele sódio que está lá. Porque se a gente absorvesse, metade da população já tinha perecido. Nossa, então realmente é perigoso, né? É perigoso. Tá, e como que a gente consegue aconselhar esses jovens hoje a tomar mais cuidado sobre esse item? Primeiro é dando exemplo, né? Eu sou péssimo em dar exemplo. Porque se chega um jovem no consultório, vai falar para mim alguma coisa, ele já vai dizer, mas eu sei que você toma aquele refrigerante, eu sei que você não faz exercício, eu já digo, eu tô desse lado da mesa. Você tá aí, então... A mesa é o que separa você do perigo. Além do que, eu tô mais velho. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Hoje, quando eu trouxe o Dr. Alberto aqui, eu falei, Dr. Alberto, vai com calma, cuidado com as suas brincadeiras, mas é exatamente desse médico que você está precisando aí em casa. Você sabia? Aquele que você tem a intimidade de conversar, de falar sobre todos esses pontos. E essas brincadeiras fazem com que a gente relaxe, entre na dele, e aí através dessa brincadeira, ele é mais sério do que você imagina. Presta atenção, vamos lá. Bom, voltando lá no idoso, a nossa preocupação hoje é com o AVC. Por quê? Além da pressão subir demais, o AVC traz consequências gravíssimas e até mesmo a morte. Como nós devemos aliviar ou prestar mais atenção no idoso para que não chegue a ter esse AVC? Ao contrário do que se já teve prescrito pelos médicos, acho que há uns 30 anos, o senhorzinho ele está com a pressão relativamente alta, mas ele já tem uma certa idade, eu não vou dar muita medicação para ele, senão pode baixar demais. É errado isso, porque ainda que ele tenha uma idade avançada, vale a pena manter essa pressão mais baixa. Lembrando, tem um limite, a gente não pode baixar demais, mas também não pode deixar subir demais. Se eu mantiver essa pressão num patamar abaixo do que seria uma hipertensão, pode ser 14,9 ou menos, ou eu saber que 16 por 6 para ele tá bom e acompanhar, eu sei que ele vai ter uma chance menor de ter um AVC, ponto final. Isso é fato. Se eu conseguir baixar alguns pontos, e é isso que o trabalho mostrou, toda vez que eu abaixo alguns pontos de milímetros de Hg, eu diminuo a chance desse sujeito ter um AVC. Não importa se ele é novo ou idoso. A nossa preocupação em casa de repouso, que você sabe que eu tenho, é assim, Dona Lúcia, eu fui aferir a pressão de tal pessoa, tá 15/9. Eu chamo o médico? 15/9 é o tipo de pressão limítrofe, ainda mais no idoso. Eu acho que não precisa chamar o médico, ainda mais se as outras aferições dele, né, não chegaram a isso. Não chegaram a isso. Sim, se foi uma isolada, espera, mede de novo. Dá uma água, relaxa, usa outro aparelho. Outra coisa muito importante no idoso é lembrar que a gente pode ter uma estenose de uma artéria à direita e a outra estar inteira, bem livre. A gente vai ter uma pressão maior à esquerda no braço e menor à direita. Quer dizer,
quando alguém vem falar que a pressão está alta, você mediu em qual? Medi na esquerda. Daí vai ver, todas foram aferidas no braço direito. No único braço. Sempre estava baixa. Opa, ele pode ter uma estenose da artéria. Então tem que começar a medir no outro braço. Sempre o que dá mais alto é o que a gente vai contar. E a outra coisa, medir 3 vezes seguidas. Então, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, se eu aferir num braço, se eu deu 15/9, eu devo aferir no outro para me ter certeza do que está acontecendo. É isso? Isso. E de preferência fazer a terceira medida, seja em qualquer um dos braços. A terceira medida é o ideal. O paciente pode estar um pouco nervoso, um pouco ansioso, alguma coisa estará acontecendo e na dúvida também a gente pode trocar o aparelho de pressão, também conhecido como esfigmo ou esfigmomanômetro. Que hoje é mais difícil, né? Que agora tudo no... Tudo digital. É. E não é por ser digital que ele não precisa ser aferido. A gente tem que aferir esses aparelhos pelo menos uma vez por ano. Exatamente. E outra coisa, se eu fiz uma cirurgia que pegou o lado direito, vamos falar de câncer de mama. Uhum. A pessoa teve um câncer de mama, eu posso aferir na mama esquerda? Isso acaba sendo uma lenda, né? O que acontece é que as antigas cirurgias, as chamadas mastectomias radicais, onde se retirava a mama, se tirava parte do músculo e se esvaziava todos os linfonodos axilares, existia uma chance maior de fazer um linfedema, um inchaço no braço por falta dos linfáticos. Então esse braço não deveria ser nunca usado para nada, nem para acesso venoso, nem para tirar sangue e nem para medir pressão, de tão sensível que ele ficava, não por dor, mas porque qualquer trauma nesse braço, inclusive medir pressão, seria danoso para esse braço. Hoje em dia, diria para você que a chance de alguém fazer uma mastectomia radical, com esvaziamento integral de todos os linfonodos axilares, é zero, ninguém mais faz isso. Então é só os pacientes mais rodados, seminovos, antigos, placa preta, esses assim, né? É que talvez já tenha um braço maiorzinho. Que incha, né? Fica inchado. E faz um edema duro, que o braço parece um palmito, né? Do jeito que ele começa, ele termina. Então esse braço eu nunca devo... Não deve. Também por outra coisa, sempre que a gente for medir a pressão, levar em conta a circunferência do braço. Se a gente vai medir a pressão num idoso que era marombeiro, um ratão de academia, mas ele ainda está forte, a chance de eu medir uma pressão mais alta nesse braço existe. Existe uma tabelinha de conversão para isso. Mas isso é na circunferência? Na circunferência do braço, eu tenho que medir a circunferência. Se for uma pessoa com um braço normal, beleza. Se for uma pessoa caquética, um senhorzinho muito magro, mas muito magro mesmo, que está lá, pele e osso, se eu for medir a pressão e a pressão der baixa, eu não vou nem me incomodar. É claro que a pressão vai dar sempre baixa nele. Óbvio. Se a pressão dele der 12/8, eu acredito que a pressão para ele está até alta. Porque o que é pressão? É um volume contra uma resistência. Se ele está magrinho, não tem resistência nenhuma, né? É muito difícil ter uma pressão sempre alta. falo assim, mas você tem que comer, né? Às vezes é falta de gordurinha no sangue. Será que isso vale? Vale. É bem isso. Tá sempre geladinho, né? Parece que não tem uma corrente sanguínea ali. Isso mesmo. A falta de proteína também faz falta de proteína dentro do vaso e a pressão também diminui. Muito interessante isso. Ok, mais uma perguntinha. Vamos lá dizer que eu tô com uma pressão aí de 16/9 e eu tô correndo um risco sério de ter um AVC. Qual sintoma eu vou demonstrar para que a pessoa corra para me acudir? Diminuição de força, né? Vai pegar o copo, quando começa a pegar o copo, ou não tem força para pegar, não tem força de apreensão, ou pega e não consegue levantar, uma marcha, uma caminhada que está começando a pender para um lado, diminuição de força na perna, a rima facial, vai tentar franzir a testa e um lado não está subindo direito,
olho caído, boca torta, que é o mais famoso, né? Sim. Que é a boca torta. Infelizmente, a boca torta pode ser não um AVC, pode ser só uma paralisia facial, periférica, né? Facial, não ser um AVC, mas até provar, né, que focinho de porco não é tomada, é bom procurar ajuda médica. Outros sintomas pode ser uma tontura que não melhora com nada, nem com repouso. Uma tontura intensa que não melhora. Outros sinais, afasia. A pessoa para de falar, né? Parou de falar, ele está de má vontade. Tá? Sim. Não, ela para de falar. Ou alguns sintomas atípicos, né? Dependendo da área que pode pegar, uma amaurose, uma cegueira. A pessoa cegueira? Parou de enxergar de repente, pode ser um AVC também. Que interessante, né? Tem vários sintomas, então. Vários sintomas. Imagina uma pessoa que não conhece nada disso, é melhor correr, né? Melhor correr. Eu sempre achei que entre 18 para cima era o que eu deveria me preocupar bastante. Se é uma pessoa hipotensa, né, um 11/5, 11/5, no máximo 13, se chegar a 18, a artéria dela vai se sentir lesada e nos AVCs não hemorrágicos, o chamado AVC isquêmico, a artéria vai se sentir ofendida e ela vai tentar fechar para se proteger. E aí é que pode faltar sangue no cérebro. Você falou aí de 2 tipos de AVC que é comum, né? Não vamos dizer que não tem bastante, que tem. Uhum. Né? O isquêmico, Isso. que muitas pessoas têm, mas não sabe que teve. Isso. Né? Que a pessoa pode ter teve um pequeno e ela, com o tempo, os neurônios, ou não sei como é que se fala aí, vai apagando, vai diminuindo, vai... Também a gente aqui na Casa de Repouso tem bastante isso, que os idosos vão tendo uma certa dificuldade e a gente percebe que ele teve ali uma isquemia. Como que eu devo proceder se eu estiver em casa? Se meu telespectador tem lá algum problema parecido, como que ele deve se socorrer ou pedir socorro ou socorrer alguém? Se um paciente já tem diagnosticado AVC isquêmico no passado, por exemplo, uma ressonância magnética mostrando que ele já teve vários pequenos AVCs isquêmicos, é uma situação comum. Nesse caso, confirmar se ele já está em uso de aspirina, por exemplo, manter a pressão, não precisa deixar, já teve época que falaram, não baixa a pressão, que a pressão é uma defesa do corpo. Já mudou um pouco essa história, a gente não pode baixar demais, mas a gente tem que manter num limite que seja seguro. Não existe um número fixo para isso, mas antigamente a gente fazia conta de pressão arterial média, a gente só pode baixar 20% disso. Já não se faz mais isso, a gente tem que avaliar o paciente e baixar um pouco a pressão dele. É isso que a gente tem que fazer na hora. Isso é na isquemia? Na isquemia. No hemorrágico, a tendência é baixar pouco também e de qualquer jeito procurar socorro médico. E é mais grave? O hemorrágico, ele acaba sendo mais grave porque ele vai ter uma área que ele vai delimitar maior, geralmente. Essa área que você está falando é cerebral. A área cerebral. Isso. O sangue vai transitar ali, pode apagar a fala. Isso mesmo. Né? O enxergar, a visão. Isso. Um braço, uma perna. Dependendo da área do cérebro que ele vai afetar. E tem o ataque isquêmico transitório. É um AVC, mas aquele AVC do tipo Jesus me curou. Teve o AVC. Olha ele de novo, gente. Tá tortinho, ficou com o braço torto, mas daí foi na igreja e melhorou. Melhorou, mas é assim, é uma isquemia, mas é uma isquemia transitória. Daí o paciente, que bom, eu me curei, Jesus me curou, que bom. Mas ele não procurou médico, não sabe o que está acontecendo. É um AVC, só que é um ataque isquêmico transitório. Sempre o ataque isquêmico transitório é prenúncio de uma coisa maior. Entendi. Então ele tem que se cuidar, seja com anticoagulante, seja com mudar estilo de vida, seja com cuidar da pressão, seja o que for. Um ataque isquêmico transitório, apesar do nome transitório, ele pode demorar até uma semana. Tá, então agora nosso tempo está acabando.
Pois é, viu? Olha só. E eu quero que você dê um conselho para quem gosta de beber muito, de comer muita carne, de fazer coisas que não poderia e não faz nenhum exercício. Não é você. Não era para mim mesmo o conselho? Não é para você. Então, hoje a gente tem que levar o conceito de... agora eles traduziram, né? É a medicina MEV, né? Que é modificação do estilo de vida. Até então usava-se o termo americano, TLC, Therapeutic Life Changes. Eu achava mais legal, chique, mas agora, né? É MEV, é modificação do estilo de vida. Então, se você come demais, tem que comer menos. Se você bebe demais, tem que beber menos. Se você fuma, tem que parar de fumar. E assim vai. Se você não faz exercício, tem que começar a fazer. Se você já faz, tem que aumentar a carga de exercício. É tudo assim. E para os meus pacientes eu sempre digo, aquilo que você gosta de comer, parou. Aquilo que você não gosta, tem que começar a comer. Mas não é uma judiação? Pensa uma tristeza. Bem, você come 50 anos toicinho. Aí chega um médico e fala assim, você não pode comer mais. E aí? Então vamos acabar essa entrevista com essa cara assim de tristeza. Lá você vai o toicinho. Mas uma hora a medicina vai dizer, não, o toicinho não matou ninguém. Pode comer. Pode comer o toicinho à vontade. Então tá. Eu acho que é isso. Gente, eu realmente tô dando risada de uma história, de um assunto tão importante, mas ele é assim, viu? Para quem conhece o Dr. Alberto, ele é uma pessoa sensacional. Vai estar aí o telefone, o lugar onde vocês podem encontrar esse homem aqui maravilhoso, jovem, né? E nós estamos falando de um assunto realmente muito importante que está acontecendo. E outra coisa, doutor, não falamos do inverno. No inverno, você que tem pressão alta, tem que cuidar mais ainda, né? A tendência é de ficar mais alta. Exatamente. Então, assim, fazer um exercício, comer menos. Eu sei que você gosta de um toicinho, então come menos, tá bom? E nós voltamos no próximo programa e o Dr. Alberto vai se despedir de nós agora e até breve. Tchau, tchau.